Tarde, professor Crerley Oliveira. O professor Crerley fez doutorado aqui nessa casa em 2002, terminou em 2002, fez um pós-doutorado na Pennsylvania State University. O professor Crerley, medalhista da OBM, da Olimpíada Ibero-Americana de Matemática. Ele é um jovem pesquisador, como muitos outros que falaram aqui, com uma carreira bastante evidenciando muito potencial, bastante destacada nessas alturas. Ele tem tido uma atuação especialmente interessante na UFAL. Acho que ele é responsável por trazer vários jovens pesquisadores com muito potencial para a UFAL recentemente. Então é um prazer ter o professor Crerley aqui para nos falar sobre recorrência e suas consequências, uma história secular. Obrigado, professora Helena. É um prazer grande estar aqui no INPA, né? Falando pela segunda vez nesse evento, na jornada de iniciação científica. A primeira vez que eu falei, em 2005, creio, ou não lembro. Mas a primeira vez que eu falei para cá, eu percebi que o evento tomou uma nova proporção. O tamanho do evento e a qualidade dos trabalhos realmente está impressionante, mostrando o vigor da área, né, o crescimento que a matemática está tendo aqui no país. Os organizadores estão de parabéns e todo o comitê científico também pelo trabalho. Vocês tiveram um grande trabalho e espero que nas próximas edições a coisa só tenda a crescer. Bom, eu vou falar sobre recorrência. Eu vou começar minha palestra com essa frase aí. É uma frase do Stephen Hawking. Ele conhecido como paradoxo de Boltzmann. O paradoxo de Boltzmann diz basicamente o seguinte, que se você coloca um gás numa sala, né, então eventualmente todas as partículas do gás, sala fechada, lacradinha, só tem o gás lá que são partículas que estão em movimento. Eventualmente todas as partículas vão para um canto só da sala, espontaneamente, sem influência de nada. Isso é uma coisa, de certa maneira, paradoxal, né? Alguém já viu uma sala parecer um vácuo numa sala assim do nada? Eu não vi. Então, de certa maneira, essa frase e esse paradoxo, um paradoxo que tem mais de 100 anos na física, ele se conecta com o que eu quero falar hoje, né? Então, para minha felicidade, o professor Rui começou a falar do sistema solar e eu quero iniciar a palestra falando da estabilidade do sistema solar. Em 1889, o rei Oscar da Noruega estava fazendo aniversário. Ele, por sugestão do Mittag-Leffler, ele era um rei que ele incentivava muito a atividade científica. Ele tinha uma revista que ele patrocinava, que era a Acta Matemática, que é uma das principais de hoje em dia. E ele trazia vários matemáticos em particular para a corte dele. Por exemplo, o Weierstrass estava lá. E Mittag-Leffler, que também é matemático, ele teve uma ideia para comemorar o aniversário. Ele sugeriu que o rei realizasse um concurso, né? Isso era uma moda na época, realizar concursos de matemática para comemorar os 60 anos dele, né? O desafio do concurso era estudar o comportamento do sistema solar. Era decidir se o sistema solar era estável ou não, né? E de acordo com a mecânica clássica, o comportamento do sistema solar obedece às leis da mecânica clássica de Newton, né? E a principal equação que você tem, uma das principais é que a força é igual a massa vezes a aceleração. Isso dá uma origem a uma série de ADOs, né? Se você considerar os corpos que estão envolvidos. E como vocês já viram aí na palestra do professor Rui, a coisa não é tão simples de resolver, né? Então, você pode deduzir as EDOs, dados corpos, no caso, os corpos são os planetas e o Sol, e dadas as condições iniciais, que são as posições dos planetas e a velocidade deles, você pode deduzir as EDOs que governam o sistema e tentar, se você for capaz, resolver elas, né? Você vai descobrir que a coisa não é simples, as EDOs são EDOs difíceis de você encontrar uma solução geral, na verdade quase impossíveis de encontrar uma solução geral, né? Então, o Poincaré se destacou nesse concurso, né? E ele ganhou o primeiro prêmio. Ele não resolveu o problema, mas ele ganhou o prêmio pelo trabalho que ele desenvolveu
na busca da solução do problema. Segundo o Painlevé e o Darboux, esse momento foi crucial na carreira do Poincaré, para ele se tornar uma pessoa pública, né? Para ele se tornar uma pessoa conhecida na França. Poincaré foi conhecido por ser um grande divulgador da ciência. Até então ele era um grande matemático, com 30 e poucos anos, 35 anos. Nesse momento, o público em geral que estava acompanhando o concurso tomou conhecimento do Poincaré. O resultado foi publicado na Acta Matemática, o resultado da pesquisa do Poincaré. A história desse prêmio é longa, tem várias nuances, né? Por exemplo, poucas semanas antes de o Poincaré entregar o trabalho dele, que ia ganhar o prêmio, ele descobriu que tinha um erro. Aí ele trabalhou arduamente nessas semanas para corrigir o erro, né? E dessa correção do erro, ele descobriu uma das coisas, uma grande descoberta, né, na matemática, especial na área de sistemas dinâmicos, que é a noção de intersecção homoclínica, que é fundamental na teoria de sistemas dinâmicos e mostra a complexidade das soluções. Quem conhece alguma coisa sobre sobre dinâmica hiperbólica, intersecções homoclínicas, sabe que quando um sistema possui intersecção homoclínica, ele tem uma complexidade muito alta, né? Então, isso aí, né, pode ser considerado um dos primeiros fenômenos caóticos. O aparecimento da intersecção homoclínica no problema dos três corpos restrito, que o Poincaré estudou, né? E aí eu quero que vocês se lembrem da palestra da professora Maria Faus Dias, né, sobre previsão do tempo. Ela comentou, né, en passant, quando um sistema é caótico, quando você tem duas condições iniciais muito próximas, arbitrariamente próximas, quando você deixa o sistema evoluir, eventualmente elas se afastam. Isso acontece com a previsão do tempo. Ok, e acontece aqui também no problema dos três corpos. O Poincaré só tratou, de fato, do problema dos três corpos e, ainda mais, do problema dos três corpos com restrições. Ele tinha certas hipóteses, era praticamente dois corpos e um satélite. O tratamento dele já mereceu o prêmio pelo problema ser tão difícil, né? Na verdade, não teve nenhum desenvolvimento muito melhor do que o dele na época. Tá bem. Nesse processo de buscar a solução do prêmio, o Poincaré obteve um bônus, que é o teorema da recorrência, né? Ele, em 1890, ele descobriu o seguinte teorema, que é o teorema de recorrência de Poincaré. Se um fluxo de um aberto limitado preserva volume, então, dado um conjunto aberto A, quase toda a órbita que inicia em A retorna a A infinitas vezes. Tá? Então, esse é o enunciado do teorema de recorrência de Poincaré, dado pelo Poincaré. O que é o fluxo aqui? Eu vou tratar cada item aqui um a um, né? Quais são os elementos do teorema? Um fluxo, né? Um fluxo é uma família de diffeomorfismos com propriedade de grupo. Φ de t mais S é igual a Φ de t composto com Φ de S, né? Isso aparece quando você faz um curso de EDO, né? Naturalmente, quando você tem um EDO, você tem um fluxo associado a esse EDO, que é formado pelo conjunto das soluções, que tem essa propriedade. E o fluxo você pede também que φ de zero seja identidade. Uma noção que é menos comum é a noção de preservar volume. Isso aí é uma hipótese super importante no teorema de Poincaré, né? Seja um fluxo de um aberto limitado que preserva volume. Então, o que é um fluxo que preserva volume? Um fluxo que preserva volume é um fluxo de modo que, quando você pega um conjunto C e deixa o conjunto evoluir pelo fluxo, o conjunto se deforma, né? Mas o volume se mantém. Ok? Essa é a condição de preservar volume. O conjunto muda, mas o volume é o mesmo. Para todo conjunto mensurável. E uma coisa que aparece também no teorema de recorrência de Poincaré é a noção do que é uma propriedade valer em quase todo ponto, né? A conclusão do teorema é a seguinte: quase toda órbita que inicia em A retorna a A infinitas vezes, né? O que é que significa quase todo ponto? Significa que o conjunto uma propriedade vale em quase todo ponto
se o conjunto dos pontos onde ela não vale tem volume zero, tem área zero. Por exemplo, se você está no R2 e o conjunto dos pontos onde a sua propriedade não vale for um segmento de reta, então você diz que a propriedade vale em quase todos os pontos. Quase todo ponto. Tá? Se você tiver na reta, por exemplo, a propriedade de ser irracional, ela é uma propriedade que vale em quase todo ponto. Porque os números racionais formam um conjunto que tem área zero. Né? Que tem comprimento zero, que é a dimensão 1. Tá ok? Então, a conclusão do Poincaré é que se você pegar um aberto, uma bolinha aberta, digamos, quase todo ponto que você escolhe, ele retorna infinitas vezes ao aberto. Quando você resolve a EDO, que você não sabe resolver de fato, né? Mas quando você resolver a EDO, você tem essa informação qualitativa, que as órbitas retornam infinitas vezes. Ok? Então, deixa eu dar a versão moderna do Teorema de Recorrência de Poincaré. A versão que eu dei é uma versão de 120 anos atrás. Então, o Teorema de Recorrência de Poincaré, como a gente conhece hoje, é o seguinte. Se uma transformação mensurável preserva uma medida finita, então, dado um conjunto A, quase todo ponto X retorna A infinitas vezes. Né? Isto é, quando você aplica a função f ao x, vão existir infinitos valores de n, tal que fn de x está em A. Vou fazer uma figurinha, que eu acho que isso merece uma figura. Né? Então, está aqui o seu conjunto X. Tá? Então, você tem um conjunto A dentro de X. E o Teorema de Recorrência de Poincaré diz o seguinte, que quase todo ponto que eu escolho em A, eu começo a aplicar a minha função f. A função f atua em X. Ela pega um ponto de X e leva no ponto de X. Então, eu começo a aplicar a minha função f. O ponto começa a passear aqui. Né? Eventualmente, ele retorna a. Aqui um fn de x retorna a. E isso acontece infinitas vezes, tá? E as únicas hipóteses que eu coloquei aqui é que você tem uma medida finita e que a f preserva essa medida. Tá? Bom, eu imagino que não muitos de vocês conhecem o que é uma medida. Então, deixa eu definir o que é uma medida. Talvez eu esteja enganado. Uma medida é uma função de conjunto, né, positiva, e que tem a seguinte propriedade. A medida de uma união de conjuntos disjuntos, 2 a 2, é a soma da medida dos conjuntos. Tá? Para você visualizar, você pode pensar no volume. O volume é uma função que está definida em subconjuntos do Rn, tal que, se você pegar subconjuntos disjuntos, o volume da união dos subconjuntos disjuntos é a soma dos volumes. Tá? O volume é só uma possível medida. Tem muitas outras, tá bem? Tem um probleminha aí com que tipo de conjunto você pode medir, mas eu não quero tocar nesse problema. Tá? E o que é uma medida finita? Uma medida finita é uma medida tal que o seu conjunto, que eu estou chamando de U, ele é finito. Tá? Por exemplo, se você pegar a medida de Lebesgue no intervalo 0,1, né? Ou seja, o comprimento usual, isso é uma medida finita, porque o intervalo 0,1 tem comprimento 1. Tá? E a gente diz que uma função preserva μ se, dado um conjunto qualquer A, f-1 de A é igual a μ de f-1 de A é igual a μ de A. Tá? Então, esses são os elementos do Teorema de Poincaré. Você tem uma medida que é invariante por uma função. A função é simplesmente mensurável, não tem nada bem geral, na verdade. E essa medida é finita. Então, quase todo ponto que você escolhe, retorna a um conjunto A fixado infinitas vezes. Tá? Então, vamos para um exemplo digital. Vamos deixar isso aí, vamos colocar isso no exemplo. Considere a função do intervalo 0,1 no intervalo 0,1 definida por 10x módulo 1. Certo? Ou seja, pegar um número, multiplicar por 10 e tirar a parte fracionária dele. Então, essa função ela tem um gráfico assim. São 10 ramos. Ela pega o 0,1, né, e envia em 10
Ela pega o intervalo 0,1 e envia no 0,1 inteiro, linearmente. Pega o intervalo 1 décimo, 2 décimos e envia no intervalo 0,1 inteiro. E assim sucessivamente. Até o intervalo 9 décimos 1, também é enviado no intervalo 0,1 inteiro. Tá? Então, essa aqui é a minha função f. Né? Meu conjunto U é o intervalo 0,1. E a minha função f é essa função, 10x módulo 1. Bom, estou querendo dar um exemplo do teorema de recorrência de Poincaré, da aplicação do teorema de recorrência de Poincaré, né? Então eu tenho que dar uma medida. A medida que eu escolho é a medida de Lebesgue, uma medida bem natural. Ou seja, a medida de um conjunto é o comprimento dele. Tá? Então, você pode se convencer, né? Se você pegar a medida de Lebesgue, a medida de Lebesgue é invariante pela f. Por quê? Porque vale essa propriedade de que a pré-imagem de um conjunto, né? O que é uma medida invariante, relembrando? É uma medida que f preserva μ, ou μ é invariante por f, se a medida da pré-imagem de um conjunto é igual à medida de um conjunto. Né? Então eu afirmo que a medida de Lebesgue é invariante por essa transformação f. Por exemplo, vou verificar isso para intervalos. Pego um intervalozinho E. Quanto é que quem é a pré-imagem de E? A pré-imagem de E são 10 intervalozinhos de comprimento 1 décimo do comprimento de E. Vou chamar de E1, né? Aqui vai ter o E2 e assim sucessivamente. Até o último intervalo aqui, que é o intervalo EN. E10. Né? E é claro que como cada um tem tem um décimo do comprimento de E, o comprimento de E é exatamente a soma do comprimento de E1 com E2 e assim sucessivamente. Isso daqui é o comprimento de f menos 1 de E. Tá? Então, a medida de Lebesgue é invariante por essa transformação, 10x módulo 1. Tá? Isso não é uma prova, porque eu tenho que verificar isso para todo o conjunto, todo o subconjunto do intervalo 0,1, que seja mensurado. Mas aí o resto é uma questão técnica. Tá bem, e o que eu faço com isso? Olha, por exemplo, já dá para tirar uma conclusão interessante usando o teorema de recorrência de Poincaré só com esse fato aí, certo? A função 10x módulo 1, ela tem a seguinte propriedade interessante. Se você pegar um ponto x e escrever ele na base 10, então f de x é simplesmente, escrever f de x na base 10 é simplesmente transladar uma unidade para a esquerda os dígitos de x. Na verdade, isso é bem pode ver isso, né? Porque f de x é o quê? É 10x módulo 1. Isso aqui é 0 a 1, a 2, etc, a 3, etc, módulo 1. Mas tomar um número módulo 1 significa pegar a parte fracionária desse número, ou seja, eu jogo fora o A1, fico só com A2, A3, A4 e assim por diante. Tá? Então, f de x tem essa propriedade interessante, que ele de certa maneira, ele está relacionado com a expansão na base 10. F de x, escrever f de x é simplesmente transladar para a esquerda uma casa, a expansão de x. Tá? Então, uma coisa também que é imediata é que x está no intervalo 0,1 décimo, se somente se o primeiro dígito dele é 0. Tá? Então, eu vou aplicar o teorema de recorrência de Poincaré agora, pegando A como sendo o intervalo 0,1 décimo. Eu vou pegar aqui o A. Como sendo o intervalo 0,1 décimo. Então, o que é que você pode afirmar? Você pode afirmar o seguinte, né, um fato que já era conhecido por Kronecker no início do século. Quase todo número, com respeito à medida de Lebesgue, que começa com o dígito 0, na base 10, possui infinitos dígitos 0 na sua expansão decimal. Tá? Isso é exatamente o teorema de recorrência de Poincaré. Quase todo número que
começa com 0, ou seja, começa em A, retorna A infinitas vezes. E toda vez que ele retorna A, um dígito dele, fn de x, né? Se x é 0,1 a 2, etc., fn de x, argumentando por analogia, vai ser an mais 1, etc. Né? Então, se fn de x está em A, significa que o an é 0. Toda vez que ele retorna A, um dígito é 0. Tá? Então, o teorema de recorrência de Poincare dá de graça para vocês que quase todo número com respeito à medida de Lebesgue, possui infinitos dígitos 0 na sua expansão decimal. Essa condiçãozinha aí, que começa com dígito 0 na base 10, pode ser dispensada. Tranquilamente. A prova é um exercício, mas que eu já esbocei, né? Você vai observar que a medida de Lebesgue é invariante e usar o teorema de recorrência de Poincare. Uma pergunta em aberto, em seguida. Π possui infinitos dígitos 0? Ninguém sabe dizer. Você sabe garantir que quase todo número possui infinitos dígitos 0 na sua expansão decimal. Está provado. Já foi provado pelo Kronecker lá naquela época. Só que se você pegar um número em particular, π, por exemplo, né, você não sabe dizer se esse número em particular tem ou não. Até hoje a gente não sabe fazer isso. O Google está aí? O Google está aí? Bom, ainda bem. Esse é o π, né? Você pode expandir ele quanto você quiser, mas você... Tá aí, não apareceu nenhum 0, mas existe... Bom, se existe infinitos zeros ou não na expansão dele, não dá para saber, né? E ninguém vai saber, assim, simplesmente expandindo. Né? Bom, agora eu vou dar uma guinada diferente na palestra. Eu quero falar de recorrência. Então eu vou falar do Maniac. O Maniac, né? Vou dizer quem era o Maniac. Antes disso, deixa eu falar do projeto da bomba atômica. No meio do século passado, o governo americano juntou um monte de cientistas de alto gabarito para produzir a bomba atômica. Né? Eles foram para um lugar chamado Los Alamos e eles ficavam lá trabalhando. O objetivo deles era construir a bomba atômica. E quando você junta muita gente boa no mesmo lugar, não tem jeito, vai sair coisa boa. Entendeu? Além da bomba atômica, que não é muito bom, nada bom na verdade, eles produziram um monte de outras coisas. Por exemplo, lá em Los Alamos, eles começaram a construir computadores. Né? Tem construções anteriores, mas eles começaram a usar o computador com o objetivo de fazer computações científicas e, em particular, usaram para construir a bomba atômica. Né? Depois da guerra, o Fermi, o Lan e o Pasta decidiram fazer um experimento, né, que, de certa maneira, mudou o modo de estudar fenômenos complexos. Eles tiveram a genial ideia, na época, de usar o computador. O computador era um negócio gigantesco, absurdamente grande, que fazia muito barulho, né, e que tinha uma capacidade de computação muito limitada. Né? Eles usavam uma nova geração, uma máquina de última geração chamada Maniac. E, bom, para entender o porquê do nome Maniac, você tem que entender que na época eles tinham várias versões de computadores. Eles faziam um computador... Aí, Google, chegou atrasado. Acabei de falar do Pi. Aí. Eles tinham várias versões de computadores, né? Os computadores eram sempre atualizados e eles, quando faziam um novo computador, eles colocavam um nome e simplesmente chamavam o computador do acrônimo do nome. Né? E o chefe lá dessa parte, que se chama Metrópolis, o professor Metrópolis, ele estava achando aquilo meio ridículo, aí decidiu construir um computador e colocar um acrônimo ridículo, que é o Maniac. Esse computador, que era o maior da época, computava 10 elevado a 4 operações por segundo, né? E hoje os nossos PCzinhos fazem 10 elevado a 8, qualquer PCzinho. Né? E o Maniac é o acrônimo de Mathematical Analyzer, Numerical Integrator in Computer. Isso foi escolhido de propósito pelo Metrópolis, para sacanear quem usava acrônimo. Né? E depois o próprio Metrópolis
começou a chamar o MANIAC de Metropolis and von Neumann Install of Computer. Então, o que eles fizeram com o MANIAC? Eles tinham o MANIAC na mão e eles decidiram fazer um experimento de física, né? Modelar um experimento de física, né? E simular ele no computador. O objetivo era entender a dinâmica de um sistema de massas e molas não lineares. As molas não lineares acopladas em uma dimensão. Eles pegavam 16 massas, acoplavam por molas. Ao invés da lei de Hooke, eles usavam a perturbação da lei de Hooke. E simulavam isso, escreviam um programa, né, para simular isso. Colocavam a condição inicial e deixavam isso evoluir, para ver o que acontecia. Condição inicial aí nas velocidades das molas. Então, dadas as condições iniciais, o sistema, o computador, simulava a evolução do sistema. O computador simulava a evolução do sistema. Tá bem. Bom, esse sistema tem modos de vibração. E a intuição indicava que a energia iria se distribuir nos modos de vibração, né? E atingir um estado estacionário. Bom, de fato isso aparentemente acontecia. Eles colocavam para rodar e o negócio ia para um estado estacionário. Tá? Bom, tudo bem até aí. Diz a lenda que um dia eles esqueceram a máquina ligada por tempo demais. Deixaram o negócio rodar um pouco mais. E aí aconteceu um fenômeno que intrigou a comunidade física por bastante tempo depois disso. O sistema evoluía para o estado estacionário, passava um tempo lá e depois retornava próximo da condição inicial. Tá? E esse processo é chamado fenômeno de Fermi-Lampasta, tem esse nome hoje. Bom, vocês estão vendo o gosto de teorema de recorrência de Poincaré aqui. Tá? Essa história continua, né? Demorou uns 10 anos para as pessoas entenderem realmente o que estava acontecendo aqui e entenderem, pelo menos começarem a entender, e em seguida até descobrirem medidas invariantes para as equações que apareciam aqui. Isso tem a ver com sólidos também, tem uma história bem bonita e longa por trás. Até descobrirem medidas invariantes para as equações que aparecem, levou muito tempo, sei lá, acho que agora no início do século XXI, 2000 e pouco, com o Bourgain e vários outros trabalhos. Bom, mudando um pouquinho de assunto, vou falar de PAs, né? Nessa época, 1950, uma das 3 pérolas da teoria dos números, segundo Quintine, era o seguinte problema, né? Estava em aberto. Quem soubesse fazer ia ficar famoso. Dado um conjunto, subconjunto dos naturais, quando é que podemos garantir que esse subconjunto possui progressões aritméticas arbitrariamente grandes? Uma bela resposta para o problema foi dada por Zemered em 1969. Né? Para isso a gente tem que definir a seguinte noção, que é a noção de densidade superior de um conjunto. A densidade superior de um conjunto A é o número o lim-sup, né, do número de elementos de A até o momento n dividido por n. Tá? Por exemplo, se você tem quadrados, quantos quadrados você tem até o momento n? Aqui 1, 2, até n, você tem aproximadamente, digamos, se A é formados pelos k ao quadrado, né? Então você tem aproximadamente raiz de n quadrados. Tá? Então a densidade desse conjunto, do conjunto dos quadrados, a densidade superior, é 0. Tá? Os pares têm densidade 1/2. E aí você pode brincar com o seu conjunto preferido. Por exemplo, os primos têm densidade 0 também, por argumentos mais intricados. O que é que o teorema de Zemered dizia? Né? O teorema de Zemered, ele era uma conjectura na época do Erdős e do Turan, e uma versão preliminar tinha sido demonstrada por Van der Waerden. E o Zemered, em 1969, deu uma demonstração usando somente combinatória do seguinte fato.
Se um subconjunto tem densidade superior positiva, então ele possui PAs arbitrariamente grandes. Tá? Se a densidade superior do conjunto for positiva, vão aparecer PAs de tamanho arbitrariamente grande. Né? O engraçado, o interessante, na verdade, é que logo após a prova do teorema de Zé-Mered, que é combinatória, apareceu uma prova usando teoria ergódica e usando uma generalização do teorema de recorrência de Poincaré. Né? Então, o teorema de Zé-Mered, a prova ergódica do teorema de Zé-Mered, que apareceu pouco depois, é baseado no chamado teorema de recorrência múltipla de Poincaré, que foi provado pelo Furstenberg. O teorema de recorrência múltipla diz o seguinte: se você tem uma transformação preservando uma medida de probabilidade, então, dado um conjunto A com medida positiva e um número K, então, além de você retornar, além de você garantir que existe um ponto que retorna, você ainda garante que ele retorna em N vezes, né? Ele retorna K vezes, digamos aí, no meu exemplo é K vezes, ele retorna K vezes para algum múltiplo de F, né? Então ele vai retornar aqui tal A aqui, né? Então vai existir um Fn tal que vai existir um N tal que Fn de x está aqui, aliás, até o momento N você não sabe se ele está ou não, etc, até Fn menos 1, mas Fn está aqui, e aí depois ele sai, Fn mais 1 de x, etc, até o F2n menos 1 de x, e o F2n está aqui, e assim por diante, tá? Então existe um ponto tal que, existe um ponto, dado um K, existe um ponto e um N, tal que o ponto X retorna ao A em múltiplos de N, tá? Em K múltiplos de N. Tá? Esse aí foi chamado o teorema de recorrência múltipla de Furstenberg, é um teorema de teoria ergódica, de sistemas dinâmicos. E o interessante é que isso tem uma aplicação imediata em teoria dos números que ninguém esperava, né? Aliás, o Furstenberg esperava, talvez. Mas é uma coisa assim que foi muito interessante. O teorema de Zé-Mered, né? Ele levou a seguinte conjectura, que ainda está em aberto, né? É que se dado um conjunto A, dado A um subconjunto dos naturais, de modo que a soma dos inversos dos elementos de A seja infinito, será que A possui progressões aritméticas arbitrariamente grandes? Esse é um problema em aberto. Ninguém sabe dar um contra. Bom, será que isso é verdade? Espera-se que sim. Tá bem? E parece ser um problema bastante difícil. Em 2004, o Terence Tao e o Ben Green provaram esse fato quando A é formado por primos. Você pega o conjunto dos números primos, ele satisfaz essa propriedade. Tá? Por outro lado, né, você não pode usar o teorema de Zé-Mered, né, porque os números primos não satisfazem as hipóteses do teorema de Zé-Mered, porque o número de números primos, a quantidade de números primos até n é da ordem de n log de n, então isso aí quando você divide por n vai para zero. Tá? Então você não pode usar o teorema de Zé-Mered, você espera que existam PAs arbitrariamente longas formadas só de primos, né? Mas não se sabia provar. Em 2004 que foi provado pelo Tao e pelo Green e publicado no Annals. Tá. Ok. Deixa eu usar o resto da minha palestra para falar de uma nova linha de pesquisa, né? Não tão nova, mas que tem se desenvolvido, que é, dentro dos sistemas dinâmicos, que é o estudo quantitativo da recorrência. Você tem informação qualitativa dada pelo teorema de recorrência que quase todo ponto retorna infinitas vezes, né?
Então a gente sabe que o teorema de recorrência garante que quase todo ponto retorna infinitas vezes arbitrariamente próximo dele mesmo, né? A questão é quanto tempo ele demora para voltar. É uma questão bem natural, né? E que você vê, essa questão aparece, por exemplo, quando você estuda, quando você está querendo entender o paradoxo de Boltzmann. Você tem o gás aqui confinado num lado da sala, você deixa ele evoluir, ele se espalha. Pelo teorema de recorrência, ele vai retornar para um lado da sala, mas o tempo que ele leva para retornar é uma coisa muito grande. Para quase toda a condição inicial do gás, né? Então vamos tentar explicar a questão, né, principal aqui, que é quanto tempo um ponto demora para retornar a um conjunto em bases mais sólidas. Então, eu vou considerar um espaço métrico, que você pode pensar no Rn. Vou pensar numa função contínua, você pode pensar na sua função predileta do Rn. E dado um conjunto A, vamos definir o seguinte, vamos definir tal de A como o primeiro momento que o A intersecta ele próprio quando eu itero pela F, né? Então você tem aqui o A, aqui o A, bem pequenininho. Aí você aplica F, ele vem para cá, esse é o F de A, esse aqui é o F2 de A, esse aqui é o F3 de A e por aí vai, né? Então o tal de A é o primeiro momento que o A intersecta, o FK intersecta o A, tá? Esse aqui é o F tal de A. Então vou definir aí um número, a taxa de retorno local do ponto X é o limsup de tal da bola de raio R em torno de X, dividido por menos o logaritmo de R. Tá? Então vou pegar uma bola de raio R. Oi. Oi? Com certeza. Com certeza. Você não, o objetivo da gente é falar coisas interessantes assim. Então a observação do Google é super pertinente, que é o seguinte: eu não tenho esperança de jeito nenhum de tirar conclusões para toda função e para todo conjunto. Por exemplo, o exemplo do Google. Pega a função f de x igual a x mais 1 na reta, né? Essa função preserva a medida de Lebesgue. E se você pegar um ponto qualquer, x mais 1, vai andar para a direita. Então nunca vai retornar, né? Então as condições do teorema de recorrência são... É necessário que a medida seja finita. Tá? Então, a gente vai poder falar coisas aí interessantes sobre essa taxa de retorno local, né? Mas restringindo as minhas condições, restringindo o meu cenário. Então deixa eu explicar a taxa de retorno local do ponto X. A taxa de retorno é o seguinte: você pega uma bolinha de raio R e pergunta quanto tempo ela demora para intersectar ela própria. Tá? Em geral, isso é uma coisa que é como log de R. Então você tem que normalizar para o log de R. Tá? Isso vai para infinito, mas vai como log de R em algumas situações. Então, por exemplo, dizer que a taxa de retorno local do ponto X é gama, significa dizer que para n suficientemente grande, uma bolinha de raio E elevado a menos n demora no máximo n gama iterados para retornar. Tá? Bom, agora vamos falar alguma coisa interessante. Considere um diffeomorfismo local de classe C1 de uma variedade compacta. E aí eu já estou me restringindo a um cenário específico, a minha variedade tem que ser limitada. Por exemplo, você pode pensar variedade, o que é variedade e o que é ser compacta, né? Para você acompanhar o enunciado do teorema, pense que a variedade é simplesmente uma superfície e ser compacta é ser limitada, né? Fechada e limitada. Então, por exemplo, pense no toro bidimensional, né? E o que é um diffeomorfismo local? Bom, diffeomorfismo local é uma função tal que numa vizinhança de um ponto ele é um diffeomorfismo. Pense aí numa matriz com entradas inteiras.
Então, deixa eu definir o que é uma medida ergódica. Uma medida ergódica, se ela é invariante, e dado um conjunto invariante, a medida do conjunto invariante é 0 ou é 1. Então, o conjunto é invariante se ele satisfaz aquela propriedade. F menos 1 de A igual a A. Então, isso aí é o que se chama uma medida ergódica. Então, temos o seguinte teorema. Se F é um diffeomorfismo local, C1 de uma variedade compacta, preservando uma medida ergódica e com expoentes de Lyapunov positivos, então, para quase todo ponto, você tem uma estimativa na taxa de retorno local do ponto. Ela é, no máximo, o maior expoente de Lyapunov. Tá? Ou seja, se você tiver expoentes de Lyapunov positivos, e aí eu não expliquei o que é o expoente de Lyapunov de uma medida, mas se tiver expoentes de Lyapunov positivos, você consegue limitar a taxa de retorno de um ponto. A taxa de retorno é menor ou igual que 1 sobre o inverso do maior expoente. Eu botei lambda D, é o inverso do menor expoente, tá? Está trocado. Tá bem? Bom, deixa eu usar... Quanto tempo? 5 minutos? Tá bom, deixa eu usar os 5 minutos que faltam. Eu ia explicar o que são os expoentes de Lyapunov, mas eu vou deixar isso aí como trabalho para quem estiver curioso. Tá bem? Então deixa eu dar uma demonstração do teorema de recorrência de Poincaré, né? Para encerrar a palestra. Aqui estão as referências. Vocês podem acompanhar a parte do que eu falei. E esse último resultado é um artigo que eu acabei de submeter. Pelo menos a modificação do teorema do artigo. Está simplificado aí para poder explicar mais ou menos o que é. Então vamos provar o teorema de recorrência de Poincaré, que é um resultado bastante simples, né? E a gente se liga com tanta coisa. A prova do teorema de recorrência de Poincaré realmente é muito simples. Então vamos provar ele. E só usa propriedades básicas de definição de medida praticamente. Tá? Então, prova do teorema. Então, vamos começar com a seguinte afirmação, né? O conjunto A0 dos pontos de U, tais que Fn de x não pertence a A para todo N, tem medida 0. Ou seja, medida A é igual a 0, né? Isso daí, eu afirmo que essa afirmação ela implica o teorema. Tá? Então, da afirmação, a afirmação implica o teorema de recorrência. Por quê? Pelo seguinte fato. Suponha que a afirmação vale. Suponha que vale a afirmação. Ou seja, suponha que a medida do conjunto dos pontos que não retornam é 0. Então, eu observo o seguinte. O conjunto F, que é o conjunto formado pelo x em A, tal que x retorna finitas vezes, infinitas vezes é muito feio, né? Número finito de vezes, esse conjunto aqui, eu afirmo que ele tem medida 0. Isso equivale ao teorema de recorrência de Poincaré, né? É exatamente o que eu quero provar. Por que ele tem medida 0? Porque, olha, o conjunto F ele está contido na união de F menos K de A 0 com K maior ou igual que 1. Se um ponto que está em A retorna somente um número finito de vezes, então algum iterado desse ponto não vai retornar nunca mais. Certo? Que é exatamente o conjunto A. Se ele retorna somente um número finito, então, dado um ponto de F, eventualmente ele vai retornar 1, 2, 3 vezes. Na última vez que ele
que ele retornar, ele vai estar em A0, porque ele não vai retornar mais. Tá? Então esse fato aí é verdade. E aí segue o teorema de recorrência, porque a medida de f vai ser menor ou igual que a soma da medida dos f menos k de A. Com k variando de 1 até infinito. Só que como a medida é invariante, minha hipótese, isso aqui é soma de medida A0, né? Soma de medida de A0. Com k variando de 1 até infinito. A minha hipótese é que a medida de A0 é 0. Então isso é 0. Tá? Então isso prova o teorema de recorrência de Poincaré. Agora em 2 minutos vamos dar a prova da afirmação. A prova da afirmação é a seguinte. Eu vou definir o conjunto AK como sendo o conjunto dos x em A. Então que x retorna exatamente k vezes. Tá? Eu afirmo que a M intersecção AN, isso aqui é igual ao vazio. Para todo N diferente de M. Tá? Isso é razoável, né? Se um ponto retorna exatamente k vezes ao A, né? Ele não pode... Não, eu quero provar que A0, né? Os pontos de A0, x retorna exatamente k vezes. O quê? Tudo é x em A. Exato, x em A aqui. X em A, tudo bem. Então, a M intersecção a N é igual ao vazio. Bom, eu posso supor que o M é maior que N. Né? Tá bem, eu estou afirmando que eles são diferentes, que eles são disjuntos, né? Ora, suponha que você tem um ponto que pertence aos dois. A M e a N. Né? Então, isso significa que... Não, isso aqui em A. Tá. Perfeito. Então, se o ponto pertence à intersecção, isso aqui implica que, né, que Y retorna N vezes. Tá? Então, Oi? Ele retorna exatamente. Peraí. Oi? Não, é isso que eu quero, cara. Não é exatamente retorna tal. Não é isso aí, obrigado. FK de x pertence a A. A0. Tá, exato, é isso que eu quero. Não confundir a coisa. Tá bom. Então vamos recomeçar aqui. Então, seja K o conjunto dos pontos tal que FK de x pertence a A0. Tá? K maior ou igual que 1. Então, eu afirmo que a M intersecção a N, isso aqui é igual ao vazio. Se M é diferente de N. Se M é diferente de N. Então eu posso pegar M maior que N, né? E bom, eu estou dizendo, olha, Fn de... Pega um ponto na intersecção. Pronto. Pega um ponto A, intersecção AM, intersecção a N. Tá? Então Fn de Y, por definição, está em A0. Tá? Ora, Fn de Y está em A0. Porém, eu sei que Fm de Y pertence também a A0, que está contido em A. Isso é exatamente dizer isso. Tá? Isso aqui é uma contradição. Por que isso é uma contradição? Porque Fm menos N de Fn de Y pertence a A0, já que isso aqui é o Fm de Y, né? Ou seja, você está dizendo que este ponto aqui tem um iterado que retorna A. Certo? Então ele não pode estar em A0.
não pertence a A0, né? Contradizendo esse fato aqui. Tá bem. Então, este ponto não pode estar em A0. Então, isso aqui é uma contradição, esse fato não pode ocorrer. Ou seja, os conjuntos AN, AK, são disjuntos. Bom, agora eu posso... É o quê? O AK, F menos K de A0. Eles tinham a mesma medida, isso é verdade, mas deixa eu acabar o teorema. Medida de A0. Agora eu quero provar o quê? Eu quero provar que o A0 é igual a... O quê? Eu quero provar que o A0 tem medida nula, cara. Deixa eu pensar um pouquinho. Se me deixar pensar um pouquinho, eu acabo. Então, A0 é conjunto dos X que estão em A, que não retornam a A, né? Então, eu peguei os A que só retornam uma vez, pronto. O A0 é a união, é o A, né? Tá, o A é a união. Exato, tá bom. Acabou. Então, medida de A... você não pode ter infinitos conjuntos disjuntos que têm a mesma medida, porque a medida é finita. Perfeito. Final do dia, né? Tá bom, obrigado, pessoal. Vou parar por aqui.